Mas hoje vamos continuar falando sobre propósito de vida. E vamos falar hoje no livro de Paulo, que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 12. Então não vamos ter tela aqui, vamos ver se vamos ter na internet, e você pode abrir ou ligar suas Bíblias no capítulo de 12 da carta de Paulo aos Romanos. E o tema da ministração de hoje é: se Jesus se entregou por completo, por que eu me entregaria pela metade? Essa pergunta deve ressoar nos nossos ouvidos e corações. Se Jesus se entregou por completo, por que eu me entregaria pela metade? O texto lá, então, Romanos capítulo 12, diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Vamos orar novamente. Senhor, obrigado por esse fim de tarde, início de noite. Que o Senhor nos oportunize a Te adorar. Ainda que tenhamos problemas técnicos, nós continuaremos a Te adorar, porque é para isso que nós viemos, para Te adorar independente das circunstâncias, independente das condições. Por isso, agora queremos Te adorar por meio da pregação da palavra. Queremos estar atentos à Tua voz, para que o Teu Espírito Santo fale conosco e promova transformação dos nossos corações. Estamos aqui dispostos a Te ouvir, e eu estou disposto a fazer a Tua vontade. Portanto, usa-me como Teu instrumento, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, você deve lembrar a pregação da semana passada. Se você não acompanhou pela internet, está lá no YouTube, acompanhe. Falamos sobre viver a vida que Deus construiu para nós vivermos, uma vida com propósito. A ideia de entender que estamos dentro de um propósito maior, que é o propósito de Deus. Nós nos encaixamos nesse propósito com atribuições específicas, cada um de nós com as suas atribuições segundo aquilo que Deus quer. E claro, mergulhamos nessa vida de serviço ao reino de Deus pela fé. E a pergunta que não quer calar ainda da semana passada é: você vive dentro dos propósitos de Deus? Você vive segundo esse grande propósito? Mas afinal de contas, que grande propósito é esse? A missão que Deus tem na terra é resgatar o povo dele. A missão que Deus tem na terra é restaurar ou redimir um povo para ele. E nessa restauração, nesse resgate, ele usa eu, você e todos nós como instrumentos disso. Agora a pergunta é: como você se encaixa nisso? E a outra pergunta é: se você está se encaixando nisso? E aí a ideia é que quando nos encaixamos dentro desse propósito maior, nós experimentamos o prazer de viver para Deus. Por outro lado, quando não nos encaixamos nesse propósito maior, vivemos uma vida sem graça, uma vida fora de propósito, uma vida longe da missão de Deus. Irmãos, enquanto você não se entregar ao serviço do reino de Deus, vai faltar alguma coisa na sua vida. E quando falo se entregar ao serviço no reino de Deus, não é só tocar no louvor, cuidar da mesa de som, pregar, etc. Não, é onde você está,
no seu trabalho, na sua família, ali e em todos os lugares, você ser um instrumento da vontade de Deus. Enquanto você vive uma vida paralela, enquanto você vive dentro dos seus sonhos, seus planos, seus propósitos, você não está debaixo dessa missão maior, e você vai sentir que algo está faltando. Enfim, hoje vamos falar sobre os aspectos práticos de mergulhar na missão de Deus. Vamos falar sobre de que forma então isso na prática se dá, e o primeiro ponto que eu quero frisar é: antes de tudo precisamos ajustar as nossas motivações. Verso 1: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Quais as motivações erradas de entrar na missão de Deus? Existe uma motivação certa, mas quais são as erradas? A primeira delas é o medo. Medo de ir para o inferno, medo de ser castigado por Deus. O medo nunca pode ser uma motivação adequada de mergulhar na vontade de Deus, de mergulhar na missão de Deus. Medo é um mero sentimento, e como qualquer outro sentimento ele passa. Pessoas que mergulham na missão de Deus baseadas no medo, tendem a se afastar logo que percebem que aquele medo não trouxe nenhum problema naquele, pelo menos aparentemente, para a sua vida. O medo não gera arrependimento genuíno. Uma criança que tem medo de apanhar, ela pode chorar na sua frente, porque ela desobedeceu algo, mas ela não está chorando porque ela está arrependida, ela está chorando porque ela tem medo da consequência, do castigo. O medo não é uma relação adequada para com Deus. O medo promove amargura nos corações, porque qualquer coisa errada que acontece na vida, a gente logo se pergunta: o que foi que eu errei? Onde é que eu pequei contra Deus? Porque vivemos uma relação de medo, e a palavra diz: o perfeito amor lança fora todo medo. Então o medo de ir para o inferno ou de castigo não pode ser uma motivação para mergulhar na missão de Deus. Por outro lado, o desejo por recompensas terrenas e eternas também não pode ser uma motivação para entrar na missão de Deus, porque pessoas que se relacionam com Deus num modo de barganha, vão servir achando que merecem recompensas. No fundo, isso só expressa um sentimento ou uma noção egoísta da vida, porque pessoas então estão servindo, mas no fundo, elas querem recompensas, sejam terrenas, sejam eternas, e as religiões em geral são assim. As religiões dizem: obedeça ao Deus ou aos deuses e você vai ser recompensado, mas isso não é o cristianismo. Outra motivação equivocada é achar que você vai usar o nome de Deus para benefício pessoal, ganhar dinheiro, curtidas, ter sucesso, etc. Enfim, nenhuma dessas motivações são corretas, mas então qual é a motivação correta? O texto nos diz. Ele diz: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Bom, a carta de Paulo aos Romanos, até o capítulo 11, ela é uma grande sistematização teológica, muito profunda e detalhada. A partir do capítulo 12, ele começa então a colocar as implicações práticas disso. E eu vou resumir, trazer algumas passagens muito breves até o capítulo 11, para que você entenda sobre o que Paulo está falando. E aí então, a gente entende qual é a nossa motivação adequada. Capítulo 1 ao 3, Paulo diz: somos pecadores, carentes da glória de Deus, destituídos do seu amor, necessitados, não há quem busque a Deus. Paulo diz: todos pecaram e carentes estão da glória de Deus. Então, no capítulo 1 ao 3, Paulo diz: olha, pecadores, merecedores do inferno. Porém, a partir do capítulo 3, claro, não está na tela, desculpa, mas no capítulo 3 ele diz assim: não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Mas a partir daí então, ele começa a falar coisas, por exemplo, como justificação pela fé. No final do capítulo 3 ele diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ele está dizendo que nós somos pecadores e merecedores do inferno, mas de forma gratuita, em Cristo Jesus,
nós somos redimidos. A redenção, porque culpados merecem uma pena, culpados merecem um castigo, e o castigo de Deus é a sua ira, colocada sobre pecadores que queimarão no lago de fogo e enxofre. Mas, justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, o que Cristo fez foi pagar a culpa pelos nossos pecados, por isso nós somos redimidos, e isso Ele fez gratuitamente. Não entenda que você vá conquistar a salvação pelo seu esforço, não é pelo que fazemos de bom, ou pelo pecado que deixamos de fazer, mas Ele de forma graciosa nos presenteia, por causa do que Cristo fez na cruz do Calvário. Irmãos, Jesus Cristo não morreu em vão. Ele morreu para que na cruz do Calvário estivesse cravado sobre Ele todo o nosso pecado, e a culpa que estava sobre nós caiu sobre Ele, e sobre Ele também caiu a ira de Deus Pai. Então Romanos nos diz claramente que fomos então justificados, ou considerados justos, por aquilo que Jesus fez em nosso favor. Como, irmãos, não vamos ter uma resposta de gratidão? Como vamos insistir em viver uma vida centrada em nós mesmos, tendo em vista que Cristo abriu mão de sua glória, se destituiu de todo o seu poder para nos servir em morte? Como vamos ficar anestesiados com o que esse mundo nos oferece? Até quando então vamos nos esquecer daquilo que Jesus fez? Portanto, a nossa motivação é a justificação pela fé. A nossa motivação é a graça que foi derramada a nós. A nossa justificação, ou melhor, a nossa motivação, Paulo diz no capítulo 5, verso 10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Éramos inimigos de Deus, e ainda assim Ele enviou o próprio Filho para morrer em nosso favor. Estávamos separados, agora estamos reconciliados por tudo aquilo que Jesus fez. Como respondemos a isso? Você não conquistou a reconciliação com Deus, você não conquistou um lugar na eternidade. Cristo reconquistou esse lugar para nós. Cristo nos reconciliou com o Pai, e antes inimigos, agora amigos. Capítulo 6, verso 14, ele diz: porque o pecado não terá domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, sim da graça. O que Cristo fez nos liberta da escravidão do pecado. Agora não mais precisamos ou podemos viver escravos disso. Não, agora nós somos livres. Agora nós somos livres pelo que Cristo fez no Calvário. Livres da escravidão do pecado. Podemos viver de formas a vivermos uma vida leve, não mais sob o jugo da lei, não mais com um dedo nos apontando o que é certo e o que é errado, mas usamos a lei como um espelho para dizer onde estamos certos e errados, sim, mas ao mesmo tempo olhamos para o que Cristo fez em nosso favor e somos gratos por essa graça que nos inunda. E mais, capítulo 8 diz: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, merecedores do inferno, mas pelo que Cristo fez, nós somos agora merecedores do céu. Agora, não só reconciliados, não resta mais nenhuma condenação sobre nós que estamos em Cristo Jesus. E no final do capítulo 8 ele diz: porque eu estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem dos poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que nos motiva a vivermos uma vida entregues para o que Cristo fez é esse amor, irmãos. Como você responde? Como você tem respondido a esse amor que nos alcançou, nos redimiu, nos reconciliou com Deus, nos trouxe paz, nos trouxe alívio, nos fez descansar? Como você responde? Se Cristo se entregou de forma inteira, como eu vou entregar 1h30 da minha semana?
Eu entrego todo o meu ser, eu entrego tudo que eu sou, eu entrego tudo que eu tenho. E aí então, no capítulo 12, enfim, verso 1, ele diz, portanto, o que ele está querendo dizer? Olha, considera tudo que eu escrevi até o capítulo 11, então, responda. E essa resposta não é no medo, não é na busca por bênçãos terrenas ou eternas, e também não é por uma busca de um trampolim de sucesso. O que nos motiva, irmãos, é esse amor maravilhoso. E ele diz mais, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Que misericórdia é essa? O que é isso? Nós merecíamos o inferno. E a misericórdia significa Deus poupar a sua ira. E graça significa Deus nos dar um presente que não merecíamos. Portanto, a motivação correta é olhar para a graça e a misericórdia de Deus, para esse amor que nos amou primeiro, e aí respondermos a esse amor. Quando não respondemos à altura, é porque nós ainda provavelmente não entendemos o que Ele fez por nós. Deus é nosso Pai, e Ele nos ama. Como você que é filho, responde ao amor do seu pai? Como que o seu pai espera? Ou como você que é pai e mãe, o que você espera do seu filho? Você o ama. O que você espera? Você espera uma resposta de amor. Todo aquele que ama, espera uma resposta de amor. Espera que o amor seja o quê? Correspondido. O amor de um marido para uma mulher espera uma resposta. O amor de Deus por nós espera uma resposta. Por isso eu te pergunto, como você tem respondido a esse amor? A nossa motivação não é medo, desejo de sucesso ou bênçãos. A nossa motivação é esse amor que nos amou primeiro. E a nossa forma então de responder é nos submeter à sua missão. Você, como tem vivido uma vida paralela ou uma vida entregue? Olhe para a sua vida. Nós, pelo que o mundo oferece, e eu não estou falando sobre pecado, trabalho, dinheiro, conquistas materiais, viagens, tudo certo, tudo bem. Mas o grande problema é quando olhamos para essas coisas, e essas coisas nos atraem mais do que o reino de Deus. Nós deveríamos ficar preocupados por amarmos demais esse mundo, amarmos demais os prazeres que essa vida proporciona, amamos mais do que as coisas do reino de Deus. Isso é triste, isso deveria nos preocupar. Portanto, olhe para o que Cristo fez e busque nisso a motivação para se entregar. Olhe para o que Cristo fez e diga: Senhor, eis-me aqui. Isaías, quando se vê diante de um alto sublime trono, temendo por ser um pecador, temendo de ser fulminado na presença de Deus, Deus diz: Isaías, povo aí impuros lábios impuros esse povo, Senhor, e aí, o que eu tenho a ver com isso? Isaías, eu preciso de que alguém leve a minha palavra para esse povo. Isaías então é um instrumento da parte de Deus, porque ele disse: eis-me aqui. Pedro, diante de Cristo, Jesus faz um milagre de peixes, e ele temendo então também ser fulminado, porque possivelmente estava na presença de Deus, ele disse: Senhor, parta de mim, eu sou pecador. E aí então Jesus vem, chama ele para a missão, e ele diz: Pedro, eu vou te fazer um pescador de gente, não um pescador de peixes. E ele mergulha na missão. Enfim, irmãos, todos nós pecadores olhamos para o que Cristo fez, e a nossa resposta tem que ser o quê? Senhor, eis-me aqui. Como você tem respondido?
Mas, pois bem, avaliamos a nossa motivação, agora vamos ver como é que tem que ser a nossa entrega. Verso 1, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Jesus morreu, irmãos. Jesus pensa, é Deus, estava no alto, nos céus, na glória, e ele se esvazia de si mesmo, se humilha igual à criação, e não só isso, vai morrer de uma forma humilhante. Cuspes na cara, pregos nas mãos, coroa de espinhos, lança no peito, tudo isso em favor de nós pecadores. Ele entregou tudo que ele tinha. O que você tem respondido? Com 1h30 na semana? Com migalhas talvez? Muitos de nós temos respondido com as nossas migalhas, com o que nos sobra talvez. E ele diz, entreguem-se, ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo. E aqui é a figura do Antigo Testamento. No Antigo Testamento eles sacrificavam animais para oferecer a Deus, para que Deus perdoasse eles dos pecados. Agora ele diz, não, agora não precisa mais. O autor de Hebreus vai dizer, olha, Jesus foi o sacrifício último e definitivo, agora não precisa mais, agora ofereça o seu corpo como sacrifício não morto, sacrifício vivo. E sacrifício vivo significa que entregamos todas as áreas de nossas vidas, todos os dias de nossas vidas, não como uma entrega parcial, mas como uma entrega plena e total, uma entrega que diz, Senhor, as minhas mãos são tuas, os meus olhos são teus, o meu carro é teu, o meu dinheiro é teu, a minha vida é tua, Senhor. É o que Paulo diz, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Você pode bradar isso, irmãos. Não fique orando somente, esperando, Senhor, eu quero te servir, transforma o meu coração para eu te servir. Tudo bem, ore nesse sentido, mas mexa-se, fortaleça os seus músculos espirituais. Não podemos esperar simplesmente sentados, mas é entendermos que as nossas vidas são instrumento de Deus, é entender que eu no meu trabalho sou uma ferramenta de Deus, é entender que na minha casa eu sou ferramenta de Deus, assim como aqui na igreja. É o que Jesus disse lá em Lucas capítulo 9, 23, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a vida por minha causa, a salvará. Olha o tamanho dessa palavra. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Eu preciso trabalhar 15 horas por dia, 16 horas por dia, sábado, domingo, eu preciso acumular, porque eu preciso garantir a minha vida. Eu estou cuidando da minha família em primeiro lugar, na mesa não falta nada. Mas onde está Cristo? E a palavra, está alimentando com a palavra a família? Infelizmente, o mundo é tão atrativo, os prazeres desse mundo são tão maravilhosos, que as pessoas estão buscando salvar a própria vida. Mas Jesus disse, quem perder a própria vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesma? Pergunto, adianta você ser a pessoa mais rica do mundo? Não adianta. Conheço pessoas que têm muito dinheiro e são muito tristes, dariam todo o dinheiro para trazer a felicidade para o seu peito, dirigindo as suas Ferraris, seus Porsches a 200 por hora. Ouvi uma história um tempo atrás de um jovem muito rico, conheço, e ele dizendo, Bruno, eu dirijo meu carro na BR a 200 por hora, esperando que por um acidente eu venha a morrer. Esse cara tinha tudo, ou melhor, esse cara tem tudo, o que todos desejam. Mas de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? De que adianta querer salvar a própria vida e perdê-la? Se alguém quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, negue os seus projetos pessoais, negue os seus sonhos pessoais,
mas abrace a missão de Cristo na terra. E eu não estou falando sobre ser missionário e ir para a África, ainda que pode ser. Eu estou falando sobre negar a si mesmo no dia a dia, nas pequenas coisas. Negar a própria vergonha para falar de Jesus para o vizinho. Negar a preguiça e, ajudar a pintar a casa do irmão que está precisando. São tantas coisas, tantas formas de participar do reino de Deus, irmãos. E ele diz: ofereça-se como um sacrifício vivo, santo e agradável. O sacrifício santo significa que é um sacrifício separado para a obra de Deus. E um sacrifício agradável a Deus significa, irmãos, que nós não precisamos mais agradar homens, não precisamos mais viver em prol de ser amado, ser reconhecido, ser aceito por pessoas, porque Ele nos amou primeiro. E esse amor me constrange a tal ponto de dizer: Senhor, tudo que eu tenho é Teu, tudo que eu sou é Teu. E o problema, irmãos, que muitos de nós vivem uma vida patinando, andando em círculos, porque não se entregaram na missão, sofrem, penam em diversas áreas da vida, e não percebem que é porque não mergulharam de cabeça. Irmãos, se eu pudesse ilustrar aqui, não vou fazer isso porque vai dar problema, só para ilustrar o que é mergulhar, eu mergulharia nesse tanque, mas a Suzane vai fazer isso hoje, e ela vai mostrar para nós, de uma forma literal, o que é mergulhar efetivamente. Irmãos, entendam que os prazeres de mergulhar na missão de Deus são inigualáveis, são incomparáveis. E ele diz então: este é o culto racional de vocês. A palavra aqui, racional, tem um aspecto de lógico. O que é um culto racional? A ideia é que a gente pensa sobre tudo que Jesus fez e responde. A nossa resposta, ela não é baseada em sentimento: eu senti aqui um arrepio, então eu vou mergulhar na missão de Deus. Não, é uma resposta racional. É dizer: Jesus me ama, Ele morreu em meu favor, Ele me redimiu, Ele me reconciliou com Deus Pai, a ira de Deus estava sobre mim, e eu ia para o inferno, porque eu sei que eu sou mau, eu sei que eu sou pecador, mas Jesus me amou primeiro, não, me amou a tal ponto de entregar a própria vida em meu favor. Então eu penso e respondo. Eu respondo em obediência, eu respondo numa vida entregue a Cristo. Isso é um culto racional. Culto racional não é vir aqui e ser tocado por palavras, por frases de efeito. Que frase maravilhosa, fui tocado no louvor. Tudo bem, frases maravilhosas, ok, músicas maravilhosas, a gente chora, não tem problema nenhum se emocionar, não há problema algum, mas não vamos manipular vocês por mero sentimentalismo. Nós vamos pregar a palavra, e pelo poder do Espírito Santo, essa palavra que se ouve, entende, desce ao coração e transforma a vida. Isso é o culto racional, que é o que Paulo diz. Olha só o que o Tim Keller fala, pena que não está na tela. A partir do momento que você tem uma boa perspectiva da misericórdia de Deus, qualquer coisa menor que um sacrifício total e completo de si mesmo a Deus é absolutamente irracional. Olha só. A partir do momento que você entende o que Jesus fez, e você não se entrega de forma completa, como ele diz, num sacrifício total e completo, isso é ser irracional. Se você conhece a misericórdia de Deus, a graça e o amor de Deus, e não se entrega, você não está batendo bem da cachola. Isso é ser irracional, é simplesmente não entender. E porque a resposta lógica é dizer: cara, eu vou me entregar a esse Deus maravilhoso. E ele diz mais: caso se entregue de maneira parcial ou com indiferença, você simplesmente não estará raciocinando bem, não estará olhando para o que Jesus fez. Se o que Ele fez
não te leva a quebrar o gelo que reveste a alma, você precisa se perguntar se um dia entendeu o Evangelho. Vou repetir. Se o que ele fez não te leva a quebrar o gelo que reveste a alma, você precisa se perguntar se um dia entendeu o Evangelho. Você entendeu o Evangelho? Como você tem respondido? Aqueles que pensam e, claro, são transformados, vão mergulhar nessa missão. Mas precisamos nos permitir ser transformados. Verso 2: não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existem 2 sistemas de pensamento no mundo: o de Deus e o do mundo. O sistema de pensamento do mundo é aquele centrado em nós mesmos, aquele que diz: lute, trabalhe, conquiste, faça e aconteça, experimente, viva, seja feliz. O sistema de pensamento de Deus é assim: viva para Deus, acumule no reino, experimente a missão. Qual dos 2 sistemas tomam conta da tua mente? Porque olha só, o que toma conta da nossa mente vai tomar conta do nosso coração e, por consequência, vai tomar conta das nossas mãos. Por isso Paulo então diz: não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus transforme pela renovação da mente. Permita-se ser transformado na mente, e aí então o seu coração é transformado e a sua vida prática também é mudada. O mundo diz: viva conforme você deseja, e eu te pergunto, você tem vivido como? Segundo a missão de Deus ou segundo a missão pessoal? Aqueles que vivem conforme o padrão do mundo focam nos planos pessoais, focam meramente em sobreviver e não em uma vida para Deus. Portanto, viva conforme a missão de Deus. Permita-se ter a sua mente transformada pelo poder do Espírito Santo, é verdade. E como é que se faz isso? Leia a palavra de Deus, ore, e pela palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo, a sua mente é transformada. Não é só informação, é verdade, mas o Espírito Santo aplicando essa informação no coração. Rejeitamos um culto irracional, é verdade, nós levamos você a pensar, mas sabemos também que Evangelho não é meramente intelecto. Evangelho é transformação de vida e transformação de conduta. Por isso é mente, coração e mãos. E aí então, somente aí, você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só mentes transformadas conseguem experimentar essa vontade de Deus. Verso 3, precisamos então equilibrar a percepção de nós mesmos, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Aqui é um alerta contra o orgulho. Ninguém tem motivo nenhum para achar que é mais do que de verdade é. Precisamos reconhecer as nossas fraquezas, precisamos reconhecer a nossa dependência uns dos outros, precisamos então pensar sobre nós mesmos com moderação, equilíbrio, reconhecendo as nossas limitações. Por outro lado, nós também precisamos olhar para os nossos dons e perceber que eles têm importância. Olhar para a gente vê, não, eu sou um instrumento que posso ser útil para Deus. Portanto, o Evangelho nos iguala. O Evangelho não permite que eu me orgulhe de mim mesmo, ou seja, tenha uma elevada autoestima, mas o Evangelho também não me permite que eu tenha uma baixa autoestima, porque eu sei que eu sou mais amado do que eu jamais imaginaria ser. Não há espaço para baixa autoestima no Evangelho, mas também não há espaço para orgulho, para elevada autoestima. O Evangelho nos iguala.
Não há aqui na igreja pessoas mais importantes do que outras, simplesmente há filhos de Deus, filhos todos amados igualmente. E então, me colocando no meu lugar, eu coloco os meus dons à disposição de Deus, que diz assim os últimos versos: portanto, assim como num só corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Só até aqui. Então, irmãos, isso significa que Ele tem uma missão e Ele nos dá capacidade, Ele nos dá instrumentos para mergulharmos nessa missão. Você tem dons específicos para servir nessa missão, e esses dons, eles servem o coletivo. Ninguém vive sozinho com os seus dons, porque eu não tenho todos os dons, você também não tem. Assim como num corpo, a mão coça a cabeça, a boca leva comida para o estômago, o pé me leva para os lugares, cada parte do corpo tem uma função no todo. Eu tenho uma função, você tem uma função, você tem outra e você tem outra. E eu te pergunto, o que Deus te deu de talentos e dons está sendo usado para a expansão do reino? Enquanto você não entender que o que você tem de bom, ele deve servir a Deus, você não entendeu ainda o que significa o Evangelho, tampouco o reino de Deus. Nós precisamos uns dos outros, não podemos negligenciar, porque se eu não usar o meu dom para te servir, eu estou negligenciando o meu amor por ti, e você por mim, e vice-versa, e assim todos entre todos. Os nossos dons então foram nos dados para servirmos uns aos outros. E por fim, temos porém diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. Ao que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Aqui é uma das listas de dons que a Bíblia traz, mas existem outras listas, e nenhuma delas é exaustiva, ou seja, aqui não tem todos os dons, aqui existem alguns. Semana que vem vamos falar ainda mais sobre dons, mas então, olhando para esses dons que essa passagem nos trata, o primeiro delas é o dom da profecia. O dom da profecia aqui é o dom da pregação. É sobre pregar as verdades bíblicas, é sobre ser um instrumento de Deus, trazendo então palavras proféticas, por assim dizer, porque a pregação do Evangelho é uma palavra profética. Profecia nem sempre é prever o futuro. A Bíblia nos mostra diversas profecias que é simplesmente o profeta falando a palavra de Deus para as pessoas. E o que ele quer dizer aqui é que, se é profecia, se você tem esse dom, seja segundo a proporção da vossa fé. Significa o quê? Que a pregação deve ser segundo aquilo que você acredita, segundo ao Evangelho, conforme o Evangelho. Claro, parênteses, nós não vamos negar a possibilidade de pessoas serem usadas de forma sobrenatural por Deus, e falarem coisas para você talvez que ninguém sabe, a não ser você e Deus. Falar um versículo justamente no momento que você precisa. Enfim, não negamos a possibilidade de Deus usar de forma sobrenatural pessoas para edificar umas às outras. Próximo dom aqui é o dom de ministério. E o dom de ministério, a palavra aqui é diaconia, é simplesmente serviço prático. São aquelas pessoas que têm um olhar amplo sobre a realidade e conseguem enxergar coisas, estão prontas para servir, dentro e fora da igreja. Isso não significa que só essas pessoas devem servir, mas tem pessoas que conseguem, que têm uma disposição maior para servir. O próximo dom é o dom de ensino. Você ensina no púlpito, você ensina na sala de aula na igreja, ensina as crianças, ensina na escola, ensina na universidade, onde for. Pessoas com habilidades para ensinar.
Outro dom é o dom de exortar. Exortar significa literalmente caminhar junto. E caminhar junto significa encorajar, aconselhar, admoestar, saber ouvir, enfim, estar junto com alguém. Outro dom é o dom da contribuição. Pessoas que são generosas além do normal. Claro, entregamos o dízimo e não precisa ter o dom da generosidade para dizimar e ofertar. Mas tem pessoas que entregam muitos recursos financeiros, são muito generosas. Outro dom é o de presidir, ou seja, liderar. Algumas pessoas naturalmente lideram influenciando pessoas. Enfim, essa não é uma lista exaustiva, existem outros dons, mas é só uma pequena pincelada, para que você comece a olhar para si, e se pergunte para Deus, quais são os seus dons? Deus te deu o dom, e irmãos, todos vocês, tá? Literalmente, todos vocês que estão aqui sentados e ouvindo pela internet, precisam colocar esses dons em prática. Você recebeu de Deus, e você deve fazer uso disso que você recebeu de Deus. Agora, como? Primeiro, identifique, leia as Escrituras e tenha uma vida de oração, e busque em Deus a direção de como colocar em prática. Experimente. Você pode experimentar, irmãos, temos diversas opções para você experimentar aquilo que você pode se encaixar ou não. Pergunte-se o que você gosta de fazer, pergunte-se o que você faz bem, o que pessoas falam, poxa, fulano, tu faz muito bem quando faz isso. O problema é quando você quer fazer aquilo que você não faz bem. Você quer cantar e é desafinado, você quer tocar violão e não sai dali do ré e do sol, das dois acordes. Você quer ensinar crianças e não tem paciência. Você quer pregar e não gosta de ler. Você quer ser pastor e não gosta de gente. Enfim, então é importante identificar, mas faça, experimente. E por fim, o que glorifica a Deus? O que você faz que traz a glória para Deus? E pergunte para as outras pessoas. Conversas sinceras podem trazer iluminação para você. E te pergunto, por fim, você tem usado os dons e talentos que Deus te deu? Concluo dizendo, você foi criado para um propósito bem maior do que essas migalhas que talvez você esteja vivendo. Você tem função específica na expansão do reino. Agora, a motivação não é medo, a motivação não é desejo de conquista, a motivação é olhar para o que Cristo fez e o que Deus Pai fez em nosso favor. Diante disso, entregue-se de forma completa, deixe o seu coração ser transformado e sirva. Por fim, eu te convido, olhe para os seus pecados e para o amor de Deus e veja que amor maravilhoso é esse. Medite nessa graça, medite nessa misericórdia e responda. Entregue-se ao senhorio de Cristo, avalie os seus dons, junte-se a nós na missão, espalhe as boas novas e ajude pessoas a serem mais parecidas com Cristo. Enfim, irmãos, não há desculpas para não mergulhar na missão de Deus. E eu te pergunto, o que você tem feito? A banda pode subir, vamos orar.